bem, pessoal? Bem, nunca em 1 milhão de anos eu acreditei que essa investigação nos levaria a esse momento. E nem estou me referindo ao processo. Estou me referindo a algo muito maior. Antes de mais nada, devo informar que foi anunciado há apenas 3 horas que o governo francês havia entrado em colapso. Oh, tudo bem. Sim, é isso aí. New York Times. O governo francês entra em colapso novamente. Paralisia crescente. Mas não quero que vocês se distraiam porque acho que isso é uma espécie de distração. Eles não querem que você assista à 2ª temporada de Become Brigitte. Eu pessoalmente acho que Emmanuel Maroni quer sair. Não. Em vez disso, eles estão dizendo ao povo francês para ir às ruas. Espero que agora vocês percebam que essas decisões, como quem será o presidente, e quando essas decisões são realmente tomadas em uma sala de diretoria. Se você não entende isso, espero que entenda até o final deste episódio. Então, bem-vindos de volta a Becoming Brigitte 2. Muita coisa acontecendo, pessoal. Muita coisa acontecendo. Quero que vocês me levem a sério quando digo isso, ok? Sério, não estou tentando ser engraçado aqui. Brigitte Macron não anda direito? Não anda direito. Dá pra perceber muita coisa pela maneira como alguém caminha. E quero que vocês, neste momento, prestem muita atenção em como ela anda. Aqui está um vídeo dela saindo de uma loja em Paris. Dê uma olhada aqui. Isso está em câmera lenta para vocês. Apenas olhem para as pernas, a postura. É interessante. Ok. E claro, para acrescentar a isso, o agora infame vídeo da Brigitte como professora de teatro. E você pode observar a maneira como ela anda, mas mais importante ainda, a maneira como Brigitte se senta. Dê uma olhada neste clipe. E sim, é real. Ok. Há algo na maneira como Brigitte está sentada que faz você, como mulher, olhar para ela e pensar: essa não é a maneira como as mulheres se sentam, certo? Não nos espalhamos dessa maneira. Temos a tendência de entender que quando você olha para essa imagem, você está olhando para alguém que é um cara, mas o que mais me chama a atenção nesse momento é a maneira como ela anda com as pernas afastadas, especialmente quando você a vê saindo da loja. Eu diria que aquele jeito de andar em particular é bastante militar, porque é difícil, se você esteve nas Forças Armadas por muito tempo, simplesmente se livrar desse treinamento. Agora, para lembrar vocês, Jean-Michel Traignot, o irmão da Brigitte, tem um arquivo militar que o governo está se recusando a divulgar por qualquer motivo que seja. É uma carreira militar bastante longa. E é nesse momento que Jean-Michel Traignot meio que simplesmente desaparece. Você também deve saber que o que foi confirmado é que ele tinha o posto de sargento na Alemanha. Isso é algo bastante relativo. Ele tinha o posto de sargento na Alemanha quando estava no Spires Club, e nós conseguimos rastreá-lo. O máximo que conseguimos fazer em termos de rastrear Jean-Michel é, em grande parte, graças ao livro do Xavier. Para recapitular, vou mostrar fotos de Jean-Michel Traignot ao longo dos anos. Aqui está ele em 1953, na escola em AMNS. Também temos a foto de 1954 de Jean-Michel na escola em Amiens. E, finalmente, temos aquela foto de 1955 dele na escola em Amiens. Claro, a grande foto, a grande estreia, foi vê-lo, o que foi muito difícil para Xavier conseguir. Em 1963, aos 18 anos, ele está na escola de engenharia. Mas Xavier Pussar revela em seu livro que aquele período, aquele tempo em que ele esteve na escola de engenharia, foi um pouco complicado. Quero que você pense nesse período de tempo como pensaríamos nos Estados Unidos, como se fosse o ensino médio. É a maneira mais simples de pensar sobre aquela época. Então, em 1963, aos 18 anos, Jean-Michel deveria ter recebido seu diploma. Em vez disso, Xavier Pussar descobre que, por algum motivo, apesar de estar na foto da turma de 1963, Jean-Michel Traignot, na verdade, não se formou. E havia todo tipo de estranheza enquanto ele tentava conseguir esses arquivos. Vou ler isso para você, tirado do livro dele. Ele escreveu, abre aspas, o documento de 20 páginas mostra, e ele está se referindo aos arquivos escolares, que Jean-Michel Traignot, então com 18 anos, idade em que normalmente o diploma é concedido na França, não frequentava a escola nos anos anteriores, nos últimos 3 anos.
E ele não tinha diploma, nem mesmo o BPC, que normalmente é concedido ao final do terceiro ano. Ok? Isso é estranho? Onde estava Jean-Michel Trogneux quando tinha 15, 16, 17 anos? Ele também diz que ele teve tantas faltas enquanto estava nessa escola. Depois, avançando para 1967, com 23 anos, sabemos que Jean-Michel Trogneux está na Alemanha, naquele Spire Club. Novamente, quero que você também saiba que isso fica na Renânia, certo? Essa é a região que causou muita confusão durante a Segunda Guerra Mundial, certo? Renânia alemã. Também sabemos, como eu disse antes, que ele tinha o posto de sargento. Mas Xavier Poussard, em seu livro Becoming Brigitte, é inequívoco sobre exatamente quem é Jean-Michel Trogneux. Ele quer que você saiba que Jean-Michel Trogneux se torna Brigitte. Ele escreveu o seguinte, e eu cito: portanto, podemos concluir que Jean-Michel Trogneux tem vivido sob a identidade civil de nascimento de sua irmã Brigitte Trogneux, pelo menos desde 1986. Logicamente, então, os filhos de Sebastian Lawrence e Typhon Oyer-Brigg são administrativamente seus sobrinhos. É notável que ele tenha escrito isso no livro, porque Xavier Poussard nunca foi processado por difamação. Por que isso? Porque Xavier Poussard, se essa informação está errada, não foi processado por difamação. Ele é cidadão francês. Isso faria mais sentido. Isso é uma pista. Vocês estão bem? O presidente Macron, que estava em pânico no momento, não conseguiu realmente oferecer uma explicação para esse processo nos Estados Unidos. Ele disse que era porque a história tinha ficado tão grande nos Estados Unidos que eles precisavam fazer algo. A história ficou tão grande nos Estados Unidos que eles precisaram fazer algo. Isso, meus amigos, é mais uma pista. Vou dizer uma coisa para vocês. Quando você entra em pânico, tende a cometer erros. Mesmo antes de começarmos essa série, o Macron já tinha enviado advogados, já tinham mandado investigadores para me investigar. Emmanuel Macron voou para os Estados Unidos para falar com Trump logo em seguida. Então, temos que nos perguntar: o que há de tão particular na minha voz e no meu alcance dentro dos Estados Unidos que deixa o Palácio El tão preocupado? Ao investigar a vida de Jean-Michel Trogneux, Xavier Poussard, sem querer, eu acho, acabou tropeçando no que provavelmente vai nos levar à verdade. Aqui está o que ele escreveu em Becoming Brigitte. Ele escreveu, abre aspas, ou melhor, perguntou, abre aspas, o que Jean-Michel Trogneux fez entre junho de 1968 e 1973. Embora pouco se saiba sobre esse período da vida dele, Brigitte sempre afirmou ter assistido ao pouso do homem na Lua em 1969 pela TV, a partir dos Estados Unidos. Sim, a resposta é óbvia. Se você estiver prestando atenção, é que Jean-Michel Trogneux deve ter estado aqui na América de 1968 a 1973. Eles estão em pânico porque há algo aqui nos Estados Unidos ao qual deveríamos ter acesso. Macron precisava muito que a investigação sobre a vida e os antecedentes de Brigitte fosse restrita à França, certo? Porque Jean-Michel Trogneux não estava na França durante aqueles anos. Portanto, é improvável que um jornalista francês pudesse resolver o mistério sozinho. Infelizmente para os Macrons, o destino quis que o jornalista francês Xavier Poussard se unisse a uma Candace Owens muito persistente. Mais pânico, mais erros vindos do Palácio do Eliseu. O simples fato de entrar com um processo já era uma má ideia. Mas além disso, foi descuidado. MK Ultra, MK Ultra, MK Ultra, MK Urra, MK Ultra, MK Urra, MK Ultra, MK Urra, dito 18 vezes, cachorros não latem a menos que percebam uma ameaça. Então vou lembrá-los rapidamente que pegamos um Jean-Marie Trogneux. Estou pensando que talvez esse possa ser o pai da Brigitte, em um navio em 1961 vindo da França, parando no Canadá e depois chegando a Oakland, Califórnia. E é justamente nossa sorte que esse navio, em particular, acabou envolvido em um processo judicial naquele mesmo ano, o que nos permitiu saber que tipo de carga ele transportava. Curiosamente, eu havia mencionado para vocês que era um ímã de 8.000 libras. E eu perguntei despreocupadamente, o que você faz com um ímã de 8.000 libras? Isso é estranho. Meu marido disse imediatamente que era de nível militar. Ok, interessante. Além disso, o capitão daquele navio era um homem chamado Guy Shoplin. Ok, ele estava tripulando o navio e ainda assim não conseguimos localizar fotos desse indivíduo além de 2 fotos, uma das quais é como se fosse seu registro oficial como capitão. Parece que ele é uma criança. Aqui está. Aquele ali no canto é o Guy Shoplin.
Tudo o que podemos determinar sobre Guy Choplin é que ele nasceu em 1910 e morreu em 1994. Tudo bem. Então eu meio que acho que ele tem a cara de Trogo, assim como as orelhas, mas isso seria apenas especulação. Então vamos em frente. O que não é especulação é que, nos anos 1960, o MKUltra estava a todo vapor na Califórnia e o nosso governo estava bastante perturbado, realmente perturbado. E o que eles estavam tentando fazer com esse programa, eles estavam interessados especificamente. Essa é apenas uma faceta do MKUltra, usando ímãs, não estou brincando, para hackear nossos cérebros. Eu queria estar brincando de verdade. Mas você deve saber que, entre os muitos projetos que usavam ímãs, um deles se chamava Subprojeto 119. O governo queria ver se conseguia alterar nossas ondas cerebrais usando grandes ímãs. Não estou brincando. Aliás, essa foi a era da psicologia completamente perturbada. Nunca houve uma era em que a psicologia não fosse perturbada, mas essa foi especialmente marcante. Eles precisavam ver se conseguiam hackear e controlar nossas mentes. E os eletroimãs eram uma peça fundamental da agenda de experimentação do MKUltra. Esse projeto, em particular, o SubEPR Projeto 119, foi liderado por 2 médicos da UCLA que perceberam que cérebros irradiam baixas frequências de acordo com suas atividades. Então eles estão dizendo, o cérebro tem essas frequências acontecendo e estão se perguntando se poderiam, então, manipular essas ondas cerebrais eletromagneticamente. A Universidade de Stanford também iniciou pesquisas sobre eletroimãs no início dos anos 70. Isto é, se você olhar os anuários de Stanford daquela época, eles falam muito sobre isso. E como eu disse, eu sei disso porque acessei os arquivos do anuário. Eles são muito interessantes. O chefe do MKUltra era o Dr. Jolly West. Nós sabemos disso. E de acordo com o livro Caos, de Tom O'Neill, sabemos que Jolly West foi para a Universidade de Stanford em 1960. E o que estou prestes a contar sobre o experimento na prisão da Universidade de Stanford vai chocá-lo positivamente porque, claro, você me conhece, sou curioso. Tive que enviar alguém lá para acessar esses arquivos. E é claro que eu também tive que entrar em contato com um dos prisioneiros envolvidos. Mas primeiro, no TOA, contaremos um pouco da história do experimento. Ok, então a realidade é que as histórias mais dramáticas relacionadas ao Holocausto só começaram a se manifestar décadas após o evento. Na verdade, até mesmo as histórias sobre o Dr. Mengele, um historiador israelense, Efraim Zero, descobriu que a imagem dele entre ex-prisioneiros de Auschwitz, entrevistados logo após a guerra, era inofensiva. O anjo da morte, que cometeu tragédias indescritíveis, foi uma imagem que evoluiu lentamente ao longo do tempo. E nessa evolução, as pessoas comuns começaram a se perguntar: será que realmente devemos acreditar que todo mundo simplesmente entrou e participou desse mal? As pessoas são intrinsecamente más, que se você vê alguém fazendo essas coisas terríveis, você vai se juntar, como todos esses nazistas fizeram isso porque, sabe, você precisa justificar o julgamento de Nuremberg. Você está matando todo mundo, certo? E as pessoas vão fazer essa pergunta: é possível que uma pessoa que nunca fez mal a ninguém em toda a sua vida possa se transformar radicalmente em um monstro? Existe um monstro silencioso que vive dentro de todos nós? Bem, Philip Zimbardo, da Universidade de Stanford, decidiu provar isso. Sim, nos ambientes certos, as pessoas, muito rapidamente, vão fazer coisas indescritivelmente más se todo mundo ao redor também estiver fazendo. Se a gerência disser para eles: ei, arranque o olho dessa pessoa, eles vão fazer isso, ok? Quase instantaneamente, aliás, sem pensar. Eles simplesmente fazem porque isso vive dentro de todos nós. Então você não deveria questionar nenhuma das histórias que lê. E também deveria ser compreensivo e perdoar futuras torturas de nível militar, como o que acontece em Abu Ghraib. É simplesmente isso que as pessoas fazem, elas ficam sádicas. O experimento da prisão de Stanford foi financiado pelo Escritório de Pesquisa Naval dos Israel. E vou deixar você ouvir o próprio Philip Zimbardo aqui, explicando como tudo aconteceu. Ouça só. Nosso objetivo, lá em 1971, era estudar as consequências comportamentais e psicológicas de se tornar um prisioneiro ou um guarda prisional. Para isso, decidimos simular um ambiente prisional, tanto física quanto mentalmente, e então observar os efeitos dessa instituição em todos que estavam dentro de seus muros. Usamos o porão do prédio de psicologia para encenar nosso pequeno drama. Estava programado para durar 2 semanas. Um conjunto de pequenas salas foi convertido em um ambiente prisional funcional. Estava completo com 3 celas. Havia uma sala dos guardas,
o escritório do diretor, meu escritório de superintendente e um armário usado, se necessário, para confinamento solitário. Recrutamos a ajuda de alguns especialistas em prisões para nos auxiliar no projeto e construção da prisão. O mais importante entre eles foi Carlo Prescott, um ex-presidiário recentemente libertado após cumprir 17 anos de prisão nas prisões de San Quentin e Soledad. Colocamos um anúncio no jornal da cidade solicitando participantes para um experimento que estudasse os efeitos psicológicos da vida na prisão. Eles receberiam $1 por dia. Mais de 70 pessoas se inscreveram. Eles passaram por entrevistas de diagnóstico e testes psicológicos para eliminar todos aqueles com quaisquer sinais de anormalidade psicológica, deficiências médicas ou histórico de crime ou uso de drogas. 24 foram selecionados. Todos eles eram homens saudáveis, normais e inteligentes de classe média, de faculdades dos Estados Unidos. E com um cara ou coroa, cada um foi aleatoriamente designado para desempenhar o papel de prisioneiro ou guarda. Era apenas por acaso que alguém era escolhido como prisioneiro ou guarda. Por acaso, classe média. Ok. O próprio Zimbardo chama o experimento de drama. Então vamos conhecer os prisioneiros? Vamos conhecer o elenco porque acho que é meio relevante. Vai ser muito relevante. Prestar atenção? Vamos analisar isso. Primeiro temos Doug Corpy. Ele, Doug, se formou em Stanford em 1989. Seu pai era maçom, membro da Sons in Retirement Society. Também podemos ir para o próximo cara. Quem temos? Clay Ramsey. Clay Ramsey estava na Marinha e trabalhou em um navio mercante. Eu consegui. Aliás, você não encontra isso no livro do Zimbardo, nem no livro do Latexier. Eu descobri esses fatos sobre esses indivíduos. Vamos para o próximo slide? Richard Yaco, prisioneiro 1037. O pai dele era Samuel Yaco. Samuel Yaco serviu na Marinha dos EUA. Ele trabalhou para a NASA como engenheiro. Richard produziu e dirigiu comerciais para a NASA. Ok, vamos para o próximo slide. Glenn G. se formou na Universidade de Stanford. Ele é o prisioneiro número 3401. Ele tinha um diploma em engenharia química. Um ano antes do experimento, ele recebeu esse diploma pela Universidade de Stanford. Vamos para o próximo. Temos Paul Barn. Ele trabalhou para a Halliburton depois de se formar com mestrado e doutorado pela Universidade de Stanford. O pai dele, escrevemos, pode ser Paul Baran, o engenheiro elétrico que trabalhou para a Rand Corporation. Em seguida, Stuart Levin trabalhou para a Halliburton Energy Services e para a Standard Oil como geofísico. Formou-se em Stanford com um mestrado em ciências pela mesma universidade. Temos Jim Roney, 4325. O pai dele é o capitão James Roy da Base Aérea Naval de Moffett, também comandante do navio que recuperou a Apollo 8. Seu pai também era engenheiro aeronáutico e foi diretor de ciência e engenharia na Academia Naval. Certo, temos Jerry Shue, que é o prisioneiro 5486. Descobrimos por Jerry Shue que ele passou um tempo no Canadá antes do experimento. Ele é originalmente da Pensilvânia e largou a faculdade. Por fim, é claro, o prisioneiro com quem estamos preocupados aqui é Thomas Williams. Thomas Williams era sem teto. Somos informados por Latexier, em seu livro, que ele era um estudante de graduação que morava em seu carro antes do experimento. E isso é tudo o que sabemos. Então eu fiquei interessado. Certo, eu fiquei interessado. Também fomos informados de que um desses prisioneiros era, na verdade, um infiltrado. Ou seja, o prisioneiro estava trabalhando sob as ordens de Philip Zimbardo e estava apenas atuando. Esse prisioneiro era apenas um ator. Eu senti, no fundo, que esse prisioneiro poderia ser o sósia de Jean-Michel Trognel, o prisioneiro 2093. Mas, na verdade, só tínhamos uma pista sobre esse infiltrado, que nos foi dada por um dos prisioneiros chamado Jonathan Mark. Quer dizer, um dos guardas, na verdade, chamado Jonathan Mark, que fez uma postagem no Reddit em 2015. Então, isso foi há 10 anos. Ele entra no Reddit e diz: "Eu fui um prisioneiro, e o Stanford, quer dizer, um guarda no experimento de Stanford, perguntem-me qualquer coisa." E foi isso que ele escreveu naquela postagem no Reddit. Ele nos informa que o prisioneiro que foi retirado do experimento por causa de um colapso, o Doug Corpy, era o irmão mais novo de um dos meus amigos, mas eu nunca tive nenhum contato posterior com ele. Quando ele foi removido, foi substituído por um novo prisioneiro que, na verdade, era um estudante de pós-graduação trabalhando com o Zimbardo, que foi colocado como um infiltrado para descobrir o que os prisioneiros estudantes estavam fazendo. Esse novo prisioneiro, estudante de pós-graduação, também era um conhecido meu.
Então, embora eu não o tenha delatado, e tenho certeza de que nenhum de nós deveria saber que ele fazia parte da equipe de pesquisa, nem que seu histórico tenha sido publicado, até onde eu sei, eu sabia quem ele era. Ok, agora eu achei isso realmente interessante. De modo geral, antes de mais nada, vamos chegar ao momento em que ele postou isso em 2015. Ele diz muito claramente ali que o infiltrado era um conhecido dele e também um estudante de pós-graduação. Macron é eleito em 2017. Thibault Latex, um estudante de administração de empresas com formação em gestão de negócios, publica aleatoriamente um livro em março seguinte sobre o experimento. E então, uma francesa, Juliette Eisner, faz um documentário sobre o experimento. Meu instinto me disse que o súbito interesse muito francês nesse experimento não era, na verdade, aleatório. E posso dizer que meus instintos se mostraram corretos. No livro de Vexier, ele afirma que o infiltrado era um estudante de pós-graduação. Ele disse que esse estudante estava fazendo mestrado na Universidade de Stanford. Então ele concorda com Jonathan Mark quando este diz isso no feed do Reddit. Exceto que ele é claro, no livro, Latexier revela o nome do infiltrado. Ele disse que era um estudante chamado David Gorchev. Aqui encontrei o primeiro erro. O problema é que uma simples verificação me mostrou que David Gorchev nunca recebeu nem cursou mestrado na Universidade de Stanford. Na verdade, David Gorchev era um estudante de graduação que, por acaso, teve uma aula com Zimbardo. Então, para mim, isso foi como quando Xavier diz que você tem que contar pequenas mentiras para confundir as pessoas. Senti que precisava confirmar quem era o informante e por que Latexier colocou isso no livro. Mas era David Gorchev. Era claro, como eu disse, o prisioneiro 2093, que é chamado de sargento, o sargento em particular, em quem eu estava interessado porque, obviamente, aos meus olhos, ele se parece com Jean-Michel Trogneux. Além disso, se for Jean-Michel Trogneux, ele se encaixaria na descrição de um estudante de pós-graduação que poderia estar trabalhando com Zimbardo. Zimbardo está se referindo a isso como tendo um certo grau de atuação envolvido. E também porque, quando acesso às filmagens que estão publicamente disponíveis desse prisioneiro 2093, consigo detectar um sotaque não americano. Ouça isso com muita atenção, ok? Esta é uma pessoa, quando eu ouço, que sabe falar inglês, mas tem dificuldade com os R's, certo? Você tem que chamar alguém como o Hugh Laurie, você conhece o seriado House? Quero dizer, eu não fazia ideia de que aquele homem não era americano. Isso me chocou profundamente. Mas a maioria das pessoas, quando aprende um idioma, especialmente quando aprende um idioma como o inglês, pode ter um pouco de dificuldade com os R's, talvez prolongando-os um pouco demais. Então, vou mostrar para vocês um trecho do Sargento Prisioneiro 2093 e quero que prestem atenção ao padrão de fala. Se decidirmos contra você hoje, você estaria disposto a abrir mão do pagamento que recebeu até agora? Sinto que a única resposta para essa pergunta teria que ser não, senhor. Minha justificativa para isso seria que, se eu abrisse mão do pagamento até agora, seria uma perda ainda maior de 5 dias da minha vida do que teria sido de outra forma. E sinto que, em outras palavras, o pagamento compensa pelo tempo, senhor, e não o contrário. Comecei a perceber cada vez mais durante esses 5 dias que o tempo para me dedicar e avançar nos meus estudos na Universidade de Stanford não poderia ser compensado por $15 por dia. Certo, eu disse. Parece que alguém está tentando forçar um sotaque americano e as coisas vão ficar ainda mais estranhas. Como eu disse, é claro que precisei enviar alguém à Universidade de Stanford para acessar os documentos, então vamos fazer uma breve pausa e passar para alguns dos nossos patrocinadores. Alguns patrocinadores, aliás, que vão se tornar muito relevantes à medida que avançamos na história. Primeiramente, a Gold Company. De acordo com relatos, o presidente do Fed, Jerome Powell, acabou de alimentar as expectativas de um corte nas taxas de juros. E, claro, o preço do ouro aumentou ao longo dos anos. Todos nós já passamos por tempos difíceis. Enfrentamos uma inflação galopante, aumento da dívida nacional, volatilidade do mercado e guerras intermináveis. O ouro é real, é tangível e tem mantido seu valor por milhares de anos. Ao contrário do mercado de ações ou das moedas, o ouro não desaparece quando os políticos tomam decisões ruins. Acontece. É por isso que tenho parceria com a premiada Gold Company. Eles vendem metais preciosos ouro-prata, fazem um trabalho incrível. Seja você preocupado com a inflação, gastos do governo ou apenas queira tranquilidade, a GOCO pode facilitar.
Visite CandaceLiquioldld.com para receber seu kit de ouro e prata 2025 e descubra como ganhar até 10% em prata grátis. Não espere pela próxima crise. Proteja seu futuro hoje mesmo. Ligue para 855-815-GOLD ou visite CandaceLiquiold.com. Isso mesmo, CandaceLiquiold.com. Quero falar sobre o Just Thrive, porque é segredo que tudo começa no seu intestino. Todos os dias, seu intestino trava uma guerra silenciosa contra alimentos processados, trabalho, estresse e toxinas no ar. Quando seu intestino está com problemas, seu corpo inteiro sente. Probióticos não funcionam. 99% das marcas morrem no ácido do estômago antes de chegar ao intestino. O probiótico à base de esporos, Just Thrive, é diferente. Just Thrive é o único probiótico que chega vivo. Nenhum outro probiótico consegue. Ele transforma seu intestino em uma fábrica de antioxidantes, criando compostos protetores onde mais precisa. Isso significa melhor digestão, imunidade saudável, mais energia e controle de peso facilitado. Você pode tomar o Just Thrive Probiotic em cápsulas ou em goma frutas vermelhas. Desde o seu premiado probiótico até a linha completa de suplementos para saúde intestinal, imunidade e cérebro, a Just Thrive tem lutado para que os americanos possam recuperar a saúde com soluções respaldadas pela ciência e em que podem confiar. Para se juntar à revolução da saúde intestinal e assumir o controle da sua saúde hoje mesmo, visite justthrive.com e economize 20%. Se usar o código promocional CANDICE no checkout, verá a diferença por si mesmo ou receberá o reembolso total do produto, sem perguntas. Assuma o controle hoje mesmo com Just Thrive. Acesse justthrivehealth.com, código promocional CANDACE. Aproveite lembrar a Tax Network USA. Você estressado com impostos atrasados, prazo de abril ou contabilidade bagunça. Não espere. A Receita Federal está apertando o cerco. As multas aumentam rapidamente. 5% ao mês até 25% por não declarar. Mas existe ajuda. A Tax Network USA pode tirar esse peso dos seus ombros e impedir que a situação piore. Eles ajudaram milhares de americanos. Seja você funcionário, pequeno empresário ou alguém que não declara há anos, eles viram de tudo. Sabem resolver isso. Com acesso a programas da Receita Federal e negociadores especialistas, a Tax Network USA sabe como te ajudar. Você terá consulta gratuita e, se qualificar, podem reduzir ou eliminar o que deve. Mais importante, eles te protegerão contra penhora de salários ou bloqueio de contas. Não espere pela próxima carta da Receita Federal. Ligue para 1-800-958-1000 ou acesse tenusa.com Candace. Você pode ter perdido o prazo do imposto, mas ainda tem várias opções. Então, deixe a Tax Network USA te ajudar. Ligue para 1-800-958-1100 ou acesse tn@tenusa.com Candace. Ok, lembre-se, deveria ter sido muito fácil para mim me refutar sobre a questão do prisioneiro 2093. Ele era realmente o infiltrado? Esse prisioneiro era o estudante de pós-graduação que trabalhava com o Zimbardo? Então decidi que precisamos aprender tudo o que há para aprender sobre o sargento, sabe? O prisioneiro 20.093, o sargento. Surpreendentemente, Philip Zimbardo só publicou um livro sobre o experimento de Stanford em 2007. Ele lança em 2007 o livro intitulado O Efeito Lúcifer de Todas as Coisas. E eu fiquei me perguntando por que isso acontecia. Novamente, como parte da investigação, você precisa especular. Você tem que pensar, certo? Você tem permissão para pensar. E eu pergunto, houve alguma coisa acontecendo em 2007 que tornou isso relevante? Não. Oi, baixei o livro. Se minha teoria sustenta que essa pode ser Brigitte, então estou me perguntando se é possível que algo tenha acontecido com Brigitte ou Emanuel em 2007 que teria exigido esse tipo de retorno, uma reescrita da história, por assim dizer. E como acontece, esse é justamente o ano em que Brigitte e Emmanuel Macron se casam. Eles se casaram em 2007. Agora, de novo, só estou pensando em voz alta aqui. No livro de Zimbardo, ele fala bastante sobre o sargento. A descrição dele é que ele obedecia a todas as ordens de uma forma quase distorcida que deixava as pessoas desconfortáveis. Falaremos mais sobre isso depois. Agora, algumas coisas, novamente, que poderiam facilmente ter desmascarado minha teoria são apenas a descrição física que podemos encontrar disponível sobre o prisioneiro 2093. Qual é a altura dele? Bem, em termos físicos, o sargento era baixo para um homem. O sargento tinha apenas 8 anos. Ok? Brigitte Macron hoje está um pouco acima dos 5,6. E sabemos que os homens encolhem de 2,5 a 7,5 centímetros entre os 30 e os 70 anos. Todos nós estamos diminuindo. Ok, então isso ainda é uma possibilidade muito real. Então eu decido, como disse a vocês, que alguém precisa acessar o arquivo. Alguém deve ir imediatamente para a Universidade de Stanford. Eu vou te colocar em um avião.
E eis que conseguimos fazer isso acontecer. E havia ainda mais coisas incomuns quando se tratava do prisioneiro 2093. Antes de tudo, todos os prisioneiros envolvidos nos experimentos e todos os guardas foram obrigados a assinar uma autorização de uso de imagem. Obviamente, você tem que assinar um formulário de autorização de uso de imagem. As assinaturas deles, enquanto assinavam isso, obviamente deveriam ser testemunhadas por uma terceira pessoa. Todos os prisioneiros tinham uma terceira pessoa como testemunha, ou seja, alguém que não fosse Philip Zimbardo, que assinava suas autorizações de uso de imagem, com exceção de Glenn G. e do sargento conhecido como Tom Williams, ambos mencionados no efeito Lucifer. O nome dele é Thomas Thompson e depois ele é Thomas Williams, no livro de Latexier. E a assinatura diz Thomas C. Williams. Mas a única pessoa que testemunhou essa assinatura está morta e teria havido um conflito de interesses para uma assinatura de testemunha. É o próprio Philip Zimbardo. Certo, então há uma caixa na Universidade de Stanford que guarda os uniformes da prisão. Curiosamente, o avental do prisioneiro 2093 está desaparecido. Existe uma pequena chance de que ele possa estar em Ohio. Temos alguém indo acessar isso agora? Eles estão sendo muito evasivos sobre o que tem e o que não tem. Mas basta dizer que a maioria deveria estar em Stanford e não está lá. Talvez porque isso possa conter DNA de alguma espécie se você estiver suando na prisão. Certo. Também, nos arquivos de Stanford, há uma lista de todos os endereços que correspondem aos prisioneiros, porque, lembre-se, eles tinham que buscar os prisioneiros para sua prisão falsa. Esses prisioneiros tiveram que ser presos falsamente para que pudessem, então eles combinaram onde as coletas aconteceriam. Prisoner 2093 é o único prisioneiro cujo endereço consta como o primeiro andar da biblioteca de graduação. O homem não tem endereço. Ah, é verdade. Ele está morando no carro dele. Não há como rastreá-lo dessa forma. Você sempre pode voltar aos registros de endereço e procurar as coisas. Esse é um caminho sem saída. Nos dias 4 e 5 do experimento, Philip Zimbardo permitiu que os pais visitassem seus filhos. E existe nos arquivos uma lista datilografada desses pais que fizeram visitas. Zimbardo curiosamente comenta que não tem certeza de quem foi visitar o prisioneiro 2093. Ele escreve, talvez o pai dele? Ok, vamos dar uma olhada no indivíduo porque isso existe. Há uma gravação de quem visita o prisioneiro 2093. Essa é a única filmagem que foi disponibilizada do dia de visitas em relação ao prisioneiro 2093. Dê uma olhada. Agora, não há áudio nisso, mas não acho que esse indivíduo pareça ser um pai. Na verdade, essa pessoa parece ter mais ou menos a mesma idade. Exatamente a mesma idade da hora 2093? Ok. Há também um arquivo digital, uma folha digitada, obviamente deve ter sido digitada décadas depois, onde eles registram que 20.093 foi visitado por alguém chamado Warren Farr Ross. Certo, Warren. O sobrenome é F-U-R-A-S. Não temos ideia de quem seja esse indivíduo. Isso nem parece um sobrenome de verdade. Consultei registros disponíveis online. Não consegui encontrar sequer uma pessoa com o sobrenome F-U-R-A-S para começar a rastrear. Então isso é bastante misterioso. E claro, o mais importante é analisar esses comunicados à imprensa, que incluíam, como eu disse, todos os guardas e todos os prisioneiros. Não há nenhum David Gorchov que tenha assinado uma autorização. Mas eu pensei que o David era o infiltrado. Certamente você teria feito o David assinar um desses comunicados à imprensa se ele fosse o seu infiltrado. Essas imagens já foram divulgadas para a imprensa. Então, ao mesmo tempo, pedi para Skylar, minha produtora, entrar em contato com Jonathan Mark, o guarda que fez o Emma no Reddit, e ele disse que conhecia o infiltrado. Então, a maneira mais fácil de me desmentir, porque eu realmente queria desmentir isso rapidamente, era simplesmente fazer com que ele dissesse: sim, esse é o David Gorchev. Eu o conheço. Milagrosamente, conseguimos entrar em contato com Jonathan Marks. Ele nos disse que ficaria feliz em falar comigo ao telefone na manhã seguinte, mesmo estando na Ásia, então era noite no nosso horário. Falamos com ele ao telefone por volta das 22 horas. E a conversa, quero dizer, Jonathan Mark foi detalhista. Ele foi descritivo. Ele falou sobre todas as falhas no experimento de Zimbardo. Ele me disse que achava que Latexier fez um livro realmente bom. E eu disse a ele, não, eu sinto que o Latexier meio que deixou de fora a parte em que tudo era um grande conflito de interesses, porque tantas dessas pessoas tinham ligações com o exército e o exército financiou os experimentos. Então eu perguntei a ele sobre aquele informante.
Perguntei a ele sobre aquele ama no Reddit que ele tinha feito apenas 10 anos atrás e ele ficou um pouco desconfortável. Ele nos disse que o informante era, segundo ele, casado com uma garota que um amigo dele do ensino médio costumava namorar. Mas então ele nos avisou que, na verdade, não lembra muito sobre o informante. Ele nem sequer lembra realmente o nome dele. Talvez seja David Gorshov. Ele não tem certeza. Eu não me senti muito bem com essa parte. Então comecei a me perguntar, por que Jonathan Mark, o guarda, de repente fez aquele ama em março de 2015? Isso é quase 45 anos depois do experimento inicial. Esse cara aparece e faz um ama no Reddit para falar sobre esse experimento? Refaça a pergunta pensando em voz alta. Havia algo acontecendo na vida de Emmanuel Macron e Brigitte que pudesse ter sido significativo? E não estou brincando. Em março de 2015, exatamente na semana em que ele fez esse ama no Reddit, foi exatamente quando Emmanuel Macron foi apresentado ao público francês pela primeira vez. Você pode ver isso na página dele na Wikipédia. Eu não estou inventando isso. Diz que Macron ficou conhecido pelo público francês após sua aparição no programa de TV francês De Parole à d'Aix em março de 2015. Ok, isso é bem específico. Achei isso um pouco estranho. Vamos apenas continuar. Temos que tentar de novo. E eu digo para Skylar, entre em contato com ele desta vez com uma foto bem clara de David Gurch. Agora eu consegui encontrar isso. Essa pessoa que ele descreveu há 10 anos como um conhecido, supostamente, esse cara seria o infiltrado. Pergunte a ele diretamente se a foto desse homem era do infiltrado que ele lembra do experimento. Ele nos diz que não sabe, que agora não se lembra. Então isso é um beco sem saída. Nesse ponto, eu quis olhar mais de perto para a linguagem do prisioneiro 2093, porque mesmo que você domine um idioma, é difícil dominar a forma de falar. Vocês entendem o que eu quero dizer? Tipo, tem gíria, tem dialeto, tem um certo estilo e jeito de falar quando você usa um idioma? Então você sempre consegue meio que identificar um estrangeiro? Eles são quase formais demais, para começar. Obviamente, quando você aprende um idioma, aprende da forma correta, não aprende as gírias. Então decidimos dar uma olhada na transcrição. Não podemos ouvi-lo dizendo isso, mas há uma transcrição disponível no site do arquivo de Stanford do SARD. É a entrevista de saída dele, e ele é questionado sobre seu comportamento, sobre obedecer a todas as ordens. Ele não obedeceu. Ele fez tudo o que deveria fazer. Ele diz que meio que gostava das ordens e de seguir junto. E vamos ler essa transcrição. Certo? Isso é o que o prisioneiro 2093 disse. Vamos abrir a transcrição. Acho que você poderia dizer que eu estava interpretando o meu melhor papel, porque acredito que a vida, na verdade, depende do papel que você desempenha para determinar como você age. Em quase todas as situações em que estive, posso descrevê-las em termos do papel que estou desempenhando e estar na prisão, tendo que seguir todas essas regras. Foi uma das primeiras oportunidades que tive de interpretar o papel básico, ou pelo menos até onde eu entendo, o papel básico sobre o qual os outros papéis são construídos. E não consigo me descrever em termos de nada além de papel. Acredito que o mais importante são os resultados e não as tentativas. A pessoa volta até eles e diz, não tenho certeza do que você quer dizer com isso. 2093 continua. Quer dizer, eu mudaria para quase qualquer função, não para a maioria qualquer função que possa ser construída sobre a função básica, para realizar o que a função básica gostaria de realizar, mas não consegue realizar sozinha? Eu vejo. Ok. Então eles continuam e perguntam. A pessoa pergunta a ele, ok, entendi. Suponha que a seleção aleatória tivesse terminado com você como guarda? Como você acha que poderia ter assumido o papel de guarda? 2093 diz, acho que eu poderia ter assumido o papel de um bom guarda. Acho que eu poderia ter assumido o papel de forma que eu ficasse satisfeito pelos padrões de outra pessoa. Eu não sei. Isso é simplesmente estranho. Podemos todos admitir que isso é estranho? Todo esse papo de papel dizendo o eu. O quê? Não é assim que os americanos falam? Ok. Definitivamente não é você. Você está me dizendo que essa é uma pessoa que estava apenas em seu carro, era um estudante e é sobre quem estamos falando. Todo mundo está usando LSD porque a CIA está espalhando isso por toda a geração hippie da Califórnia. Cara, isso é legal. Esse cara simplesmente aparece e começa a não falar sobre o papel do eu e tudo mais, é formal demais. Também é estranho. É como se estivesse desconectado de si mesmo e dizendo que poderia assumir qualquer papel.
Parece que eles estão rindo um pouco da nossa cara ali. Aliás, você pode comparar isso com outras transcrições. E as outras pessoas que estão sendo entrevistadas soam como americanos. Eles são casuais. Este é Jim Rononey, prisioneiro número 4.325. E perguntam a ele se a experiência tem sido difícil para ele. Ele diz, é muito mais rigoroso. É muito. Bem, é a minha visão de ser um prisioneiro. Algo que você vê nos filmes como alguém que fica deitado em uma cela. Isso exige um pouco mais do que isso. Você tem que abrir mão de praticamente toda a individualidade. Estou fazendo exatamente o que os guardas mandam, apenas sendo bem obediente. E então a pessoa fica indo e voltando e você pode ver. Quando você lê as transcrições, todo o resto é muito mais casual. Então agora estou trancado. Algo não está certo com o prisioneiro 2009-3. Eu não sei. Não, mas eu sei que você sabe que não estou brincando quando digo que até rezei por isso, porque senti espiritualmente que algo muito maligno estava acontecendo. E tudo isso eu quero deixar claro que é no tempo de Deus, certo? Porque, naturalmente agora, o que coincide com isso é que estamos aprendendo e lendo sobre Sigmund Freud no meu clube do livro. Estamos lendo O Assalto à Verdade. Estamos lendo sobre Sigmund Freud, o rápido abuso de crianças que estava acontecendo em Paris, como ele manipulava essas crianças com iluminação a gás. Ele estava trabalhando para Charcot em Paris, quando então inverte o roteiro e diz: não, as crianças são atraídas pelos pais. Foi abuso incestuoso. E no próximo livro que vamos ler, vamos aprender novamente sobre meu clube do livro sobre Sigmund Freud. O que vamos aprender sobre o fato de que ele era um cabalista, ele possuía um zohar. Se há algo a saber sobre cabalistas, é que os números têm um significado profundo para eles. A numerologia é importante. Então eu digo para mim mesmo, os números dos prisioneiros, eles não podem ser aleatórios. Eles são aleatórios, mas não podem ser aleatórios. Eles precisam ter algum tipo de significado. Eles estão por toda parte, certo? Alguns deles têm 3 dígitos, outros têm 4 dígitos. Não há um padrão. Por que alguém faria isso mais do que qualquer outra coisa? Só dificulta para você se estiver controlando esse experimento. É difícil acompanhar todos esses números quando você só quer fazer alguém ser 3, 4, 5, seja lá o que for. E então me dou conta. Tudo sobre esse experimento é militar. Esses números de identificação devem ser militares. Eles devem ter algum significado militar. E eis que, de tão ignorante que sou sobre o meio militar, eu não sabia de pessoas que estão na Marinha. Como você manda uma carta para alguém que está em uma base militar? O que significa quando você coloca um código postal e depois precisa anexar um número de unidade se for enviar correspondência? Isso corresponde a bases militares. E eis que o número de prisioneiros correspondia a 1.971 bases militares. E eu vou explicar isso para vocês agora mesmo. Doug Corp tinha 8, 6, 2 anos. Esse é o número que foi atribuído à estação de armas navais em Long Beach, Califórnia. E é incrível que tenha demorado tanto para eu hackear isso, porque, aparentemente, quando se trata de um centro médico, uma instalação médica, eles dão o que é conhecido como números DMIs. Mas, novamente, Long Beach, Califórnia. Temos, então, Clay Ramsey 416, que corresponde à equipe de engenharia no Vietnã, a equipe naval CB 4116. Encontrei o anuário deles. Estou passando por isso e suspeito que vou encontrar uma base familiar. 1037. Eu lhe disse que o pai de Richard Yako estava na Marinha. Eu disse que ele era engenheiro. Isso corresponde ao USS Brownstein. O comandante era Stanley Thomas Counts, que comandava a engenharia do navio de aeronaves Hughes Hall 1037. Glenn Gah? Esse 3401 corresponde ao USS Darter. O Darter foi transferido para San Diego naquele mesmo ano para dar suporte às operações da 7ª Frota. Pole Barn 574. Essas são as Forças Armadas da Europa, Canadá. O código postal 50074 e o Oriente Médio. Why Hubble? Estamos com dificuldades para encontrar algo sobre Whit Hubble. Então não temos certeza sobre 7258? Alguém aí poderá me informar. Tivemos dificuldade até mesmo em estabelecer quem é sua família se ele estiver conectado ao telescópio Hubble. Então não temos nada além de pontos de interrogação quando se trata de Whit Hubble. Stuart Levin, 819. Esse era o posto naval em 1971 na Espanha. Eles enviaram a equipe de engenharia do MC4. Eles chegaram lá em julho de 1971. Jim Rooney, 4325. Isso corresponde ao Moffat Air.
Sinto muito, Camp Pendleton, e lembrando disso, certo? Campo de Aviação Federal de Moffett. Sim, Mountain View, Califórnia. Desculpe. Onde está baseada a 7ª Unidade de Operações Psicológicas da Reserva do Exército? Também temos Jerry Shoe. Temos Camp Pendleton, CA, que, é claro, também é uma base naval na Califórnia. E por fim, mas não menos importante, vocês não precisam mostrar o próximo porque quero apenas comentar sobre ele. Tom Williams, prisioneiro 2093. Isso é uma base naval? Recebo uma confirmação, pessoal. Eu realmente recebo uma confirmação de uma base naval a qual corresponde à unidade naval, na verdade, a qual ela corresponde, e é a única unidade naval da lista que não é de propriedade americana e, por acaso, pertence à França. Ilha Clipperton. Quem diria que havia uma base naval na Ilha Clipperton? A primeira coisa que penso é, o que diabos é a Ilha Clipperton? Estou me perguntando se sou eu. Meu marido diz que nunca ouviu falar da Ilha Clipperton. E isso é loucura porque meu marido é o rei da geografia. Xavier Pussar diz que nunca ouviu falar da Ilha Clipperton. Então deixe-me mostrar a vocês esta ilha da qual aparentemente muitas pessoas não ouviram falar que tem uma. Tinha uma base naval militar e presença, que é uma ilha francesa. Confira isso no mapa. Sim, vamos entrar aqui. Clipperton. O que diabos de fato acontece na misteriosa Ilha Clipperton? É incrível. Sim, é isso. Acredito que disse que era a única ilha francesa no Alto Pacífico. Acho que está correto. Na verdade, me corrija sobre isso. Então estou me perguntando o que acontece na Ilha Clipperton. Ninguém sabe? Ok. É como se as pessoas estivessem fazendo perguntas. O máximo que você pode descobrir, na verdade, é que ele tem uma história bem sangrenta. Acho que até mesmo naquele link que você colocou que você acabou de mostrar, diz que acontecem muitas coisas estranhas lá. Tem folclore. Fico me perguntando que tipo de folclore. Por que é francês? O que a França está fazendo na Ilha Clipperton? E agora estou começando a ter certeza de que o prisioneiro 2093 é suspeito. Então, Skiller diz, vamos apenas mandar uma mensagem para Jonathan Marks. Ele está sendo aberto e comunicativo. Vamos perguntar diretamente a ele sobre o prisioneiro 2093. E é claro que deveríamos ter feito isso desde o começo. O sargento era um grande nome, segundo o livro Desembardo. Todos os presos supostamente o odiavam. Deram-lhe esse apelido sargento porque ele era muito militante. Skyler manda mensagem para Jonathan Mark e ele conta a verdade. Olá, nós analisamos os arquivos de Stanford. Ficamos um pouco surpresos pelo fato de não haver informações que nos permitam investigar mais a fundo o prisioneiro 2093. Seu nome é Thomas C. Williams. Você pode nos ajudar? Tipo, quem é esse cara? Não é brincadeira. Quando digo isso, ele retorna com a resposta e diz, não tenho lembranças dele e nem sabia da sua existência. Fim da citação. Desligar. Desculpe. Você não sabia da existência dele. Havia apenas 9 prisioneiros envolvidos nisso. Você esteve. Você tem falado sobre isso desde o começo? Você está em revistas? Você estava envolvido em documentários. Você esteve envolvido no documentário recente que estava envolvido. Foi mais ou menos isso no Hulu. Você está me dizendo agora que, de repente, esse prisioneiro cujo embargo apareceu com destaque em seu livro. Você não se lembra? Você não sabe nada sobre esse cara? Você nos disse que leu o livro do Latex, que leu o livro do Zimbardo? Eles falam sobre a sálvia. Como assim você não sabe que ele existiu? Isso é bem forte. Eu sei que ele existe. Você não sabe que ele existe. Skyar volta e dá alguns detalhes. Este é o sargento. Você conhece Thomas. Você não o conhece. Ele diz que não, na verdade. Nada. Desligue-o. Ok. Tudo bem. Estamos no caminho certo aqui. É um prisioneiro 2093 que está sendo protegido para salvar o mínimo, ok? A última parte que eu tinha que resolver era a mentira de Zimbardo. Mas a maior parte da mentira que ele conta, onde ele diz que todos eram de classe média, foi quando percebemos, como eu disse a vocês no episódio da última quinta-feira, que um dos guardas, Chuck Burton, era descendente de Rothschild. Crianças da classe média Roth. Não, Chuck Burton. O vovô está administrando a Sears. Vocês são a família Herstad, tipo, dói no banco. O que estamos fazendo aqui? Parece meio estranho que você esteja fingindo ser um garoto pobre que estava mochilando e precisava de $15. E agora, se eu estiver certo, e este for Jean-Michel Trug. Não,
Então, isso significaria que pelo menos 2 agentes dos Rothschild, você poderia dizer, talvez estivessem lá, conexões ligadas aos Rothschilds? Talvez. Talvez uma forma mais apropriada de dizer seria que Chuck Burton e John Mitchell Rock. Não. Por quê? O que há com os Rothschilds? Eu teria colocado esses indivíduos aqui, falando historicamente. E estou indo pelo instinto aqui. Eu penso comigo mesmo, os Rothschilds são realmente conhecidos por se importarem com uma única coisa. Quero dizer, essa é uma família que existe há gerações. Mas quando falamos de ouro, os Rothschilds aparecem. Sabe, apenas falando historicamente. Eu sei que hoje isso é considerado antissemitismo, mas é apenas um fato. Sabe, eles são conhecidos por se importarem com serviços bancários. É uma dinastia bancária, certo? E então, penso comigo mesmo. Ok, mas obviamente nada estava acontecendo em 1971 em relação ao ouro. Gente, isso é loucura. Errado? Coisas importantes estavam acontecendo, ok? Então, antes de mais nada, você deve saber que de 1959 a 1969, o presidente da França foi Charles de Gaulle, ok? Ele era Charles de Gaulle, e o que aconteceu foi que Charles de Gaulle ficou um pouco maga no final, porque a conversa sobre a globalização do sistema da Reserva Federal estava surgindo. Os Estados Unidos já haviam se convertido internamente para o sistema fiduciário, ok? Então, antigamente, o dólar era lastreado em ouro. E então eles disseram, sabe de uma coisa? Estamos acabando com isso? Estamos caminhando para uma sociedade de dívidas. O governo é que vai meio que tomar as decisões, sobre o que realmente existe. Os Estados Unidos já tinham se afastado disso internamente, mas em 1971, Richard Nixon era o presidente, certo? E eles estavam falando, vejam só, ei, vamos fazer isso internacionalmente. É isso mesmo. Vamos adotar totalmente o sistema fiduciário. Vamos simplesmente globalizar esse sistema da Reserva Federal, certo? Charles de Gaulle era contra isso. Ele não gostava nada disso. E ele começa a dizer que não vai aceitar. Ele não vai fazer isso. E então, vejam só, o que acontece é, efetivamente, uma revolução colorida. As pessoas começam a protestar nas ruas da França e ele tem que simplesmente renunciar. Tem que acabar. Charles de Gaulle é deposto. Saia daqui, seu cara maga! Falando sobre preocupações com os cidadãos franceses, garantindo que eles não se tornassem escravos da dívida. Você tem que ir embora. E no lugar dele é instalado Georges Pompidou, certo? Georges Pompidou se torna o presidente da França. Ele era inicialmente o primeiro-ministro. Agora, ele se torna o presidente. E em 1971, no mesmo ano do experimento de Stanford, adivinha o que a França fez? A França repatriou todo o seu ouro dos Estados Unidos. Eles disseram, devolvam nosso ouro, queremos todo o nosso ouro. E esse esforço militar, obviamente os militares tiveram que transferir esse ouro literal da América. Até hoje, nunca foi revelado quais navios da Marinha estiveram envolvidos no transporte desse ouro em 1971 dos Estados Unidos, de volta, presumivelmente, para a França. Eu não sei se foi para a França, ninguém sabe. Não há resposta sobre para onde foi todo esse ouro. Eu não sei. Mas faria sentido que talvez isso pudesse ser um motivo para, se você fosse um Rothschild, estivesse preocupado com bancos, quisesse garantir que membros da família e pessoas muito próximas a você estivessem envolvidas nisso. Então eu estou obcecado. Eu preciso saber o que está acontecendo. Qualquer coisa? Se vocês souberem de qualquer coisa sobre o que acontece na ilha Clipperton, vocês precisam enviar dicas para tips@kandakawens.com. Porque estou de olho nisso. Se vocês souberem de qualquer coisa sobre o prisioneiro 2093, o misteriosíssimo Tom Williams, vocês precisam enviar dicas para tips@kandakawens.com. Só para avisar, nós já analisamos os arquivos que são públicos e estão disponíveis no site da Stanford. Nós sabemos, eu sei que estamos perto aqui, e as implicações, à medida que começo a analisar o que estava acontecendo com essa equipe CB e o que esses engenheiros foram enviados para fazer no Vietnã e o que outras equipes envolvidas na Coreia estavam fazendo, as implicações aqui são bastante graves. Estamos falando sobre o Federal Reserve. Se você quiser ser eliminado rapidamente como presidente nos Estados Unidos, basta começar a dizer que quer trazer de volta o padrão ouro. Não. Nós vamos escravizar o mundo com dívidas. Esse é o propósito do Federal Reserve. Então, estou de olho em vocês. Prisioneiro 2093. Como eu disse, o maravilhoso dessa estupidez dessas ações judiciais é que isso vai nos permitir intimar essas informações.
Estou mandando vocês por vários caminhos complicados, mas certamente qualquer informação sobre Guy Shoplin e também informações sobre de onde poderia ter vindo o apelido Thomas C. Williams. Será que isso talvez tenha alguma relação com o exército? Acho que vi que havia alguém no exército chamado Thomas Carroll Williams. Talvez pessoas que possam pesquisar nos arquivos nacionais. Podemos aprofundar ainda mais a narrativa sobre a ilha Clipperton. Eu ficaria muito grata. Dicas para CandaceOwens.com, porque, essencialmente, agora somos a agência de inteligência descentralizada. É por isso que estou usando o nosso novo uniforme aqui. A agência de inteligência descentralizada Candace. Conseguimos reunir muitas dessas informações graças a vocês. A última coisa que quero que vocês me avisem novamente é que estamos tendo muita dificuldade para identificar esse Witch Hubble, a que o número dele poderia ter correspondido. Se você souber de algo, fique à vontade para enviar um e-mail. Dicas para CandaceOwens.com. Certo, vou fazer uma breve pausa aqui para apresentar alguns dos nossos anunciantes antes de responder algumas das suas perguntas. Se você vive de cartão de crédito para cobrir compras, gasolina e contas, sabe que as taxas de juros são cruéis. Por que pagar 20% ou mais aos bancos quando pode ligar para meus amigos da American Financing? Eles têm taxas de hipoteca na casa dos 5% agora e mostram como manter mais do seu dinheiro suado no bolso e fora das mãos das empresas de cartão de crédito. A American Financing ajuda proprietários a economizar $800 por mês, usando o valor acumulado em suas casas para eliminar dívidas com juros altos, sem taxas iniciais, em apenas uma ligação de 10 minutos. E aqui está o diferencial. Se você começar hoje, pode adiar 2 pagamentos, dando dinheiro nas suas mãos. Então não espere, ligue para a American Financing agora. O número é 800-795-1210, novamente é 800-795-1210, ou acesse americanfinancing.net Owens. Mais uma vez, americanfinancing.net Owens. Sobre a Anime Skincare, porque em 2020 havia tantas marcas ficando políticas, tomando posições políticas não alinhadas com meus valores. Me perguntei, por que estou apoiando essas marcas? Analisei produtos, especialmente de pele, e descobri a Anime Skincare. Porque eles compartilham dos meus valores e os produtos deles são incríveis. Eles funcionam. Anime é uma empresa conservadora, feita no Israel, comprometida com padrões limpos para cuidados com a pele sem comprometer seus valores. Minha rotina favorita com Anime é o trio Clean Transformation. Começa com o Pure Punch Protein Cleanser para remover maquiagem, protetor solar e impurezas sem ressecar, nutrindo com proteínas e botânicos. Usa o Crystal Clear Toner com ácido glicólico e hialurônico para suavizar a textura, refinar poros e proporcionar hidratação profunda e duradoura. Finaliza com o Age Defying Antioxidant Moisturizer, hidratante diário com antioxidantes que combatem linhas finas, rugas e estresse ambiental, deixando a pele mais firme e luminosa. Acesse demiskincare.com e use o código CANDACE10. Você vai ganhar 10% de desconto em todo o seu pedido, porque com o Anime você apoia fé, família e liberdade, além de receber cuidados com a pele que entregam resultados anti-envelhecimento. Mais uma vez, niskincare.com com o código CANDACE10. Por fim, lembrar sobre a 7 Weeks Coffee, a empresa de café Pró-Vida. Eles têm a missão de financiar o movimento Pró-Vida, uma xícara de café por vez. E eles acabaram de alcançar um marco incrível. Mais de $1 milhão doados para o movimento Pró-Vida. Por que eles se chamam 7 Weeks? Você sabe a resposta. Com 7 semanas, um bebê tem o tamanho de um grão de café e é nesse período que o batimento cardíaco pode ser claramente detectado em um ultrassom. Eles doam 10% de cada venda para apoiar centros de atendimento à gestante nos 50 estados, oferecendo ultrassons que salvam vidas e recursos para mães que precisam, além de esperança real para as famílias. Tudo começou com uma ideia simples. Você pode usar o seu café da manhã para defender a vida. 7 Weeks Coffee é mais que um café. É livre de mofo, pesticidas, cultivado à sombra, de baixa acidez e orgânico. Então vá em frente, acesse 7weekscoffee.com e você economizará 15% para sempre se assinar. E ainda vai ganhar um presente exclusivo para os meus ouvintes. Se você usar o código CANDACE no checkout, ainda ganha mais 10% de desconto. Ou seja, são 25% de economia total no seu primeiro pedido, além de um presente grátis. Lembre-se de que seu pedido irá diretamente para apoiar organizações pró-vida em todos os Estados Unidos. Acesse 7weekscoffee.com e use o código promocional CANDACE hoje mesmo. O que vocês estão pensando? Onde estão meus militares no chat? Ok, estamos com os militares agora.
Estou te dizendo, você teria resolvido as coisas muito mais rápido do que eu. Você vai me dar ainda mais detalhes sobre as unidades do Código Postal 71. Preciso dos meus militares AAP o quanto antes porque aconteceu algo engraçado. Eu li Caos de novo. Ainda bem que eu li esse livro. Meu amigo me enviou. Minha amiga Paula. Eu li. Estou aprendendo sobre MK Ultra. Estou aprendendo que isso corresponde a torturar pessoas no Vietnã. Tipo, a gente literalmente só estava torturando em experimentos sádicos. E tudo está levando a este momento. Tudo está levando a este momento. Tropic escreve. Eu também gostaria que a verdadeira justiça fosse feita. Muito mesmo. Também direitos Tropic. Todos os experimentos pertencem aos militares. Bons e ruins. É tudo sobre os militares. Estou pensando que realmente existimos sob o comando militar. É por isso que notei que, em alguns dos meus episódios, existem robôs militares. Literalmente, pessoas cujo trabalho nas Forças Armadas é dissuadir os americanos de assistir a certos conteúdos. Vimos muito disso quando Israel quis atacar o Irã. Você viu de repente esse aumento de bots. Foi tudo muito mal feito. Marble Lee escreve: a camisa da CIA é um caso da verdade escondida à vista de todos? Precisamos fazer essas perguntas. Isso é, talvez você não consiga ver, mas é nosso. Você sabe como dizemos que somos a nova CIA, a agência de inteligência K? Não fui eu quem disse que estava na CIA. Fui eu quem disse que somos a agência inteligente descentralizada. E nós dissemos isso porque todo mundo estava tipo, precisamos de um chapéu. Então você pode realmente ir buscar isso. Está disponível em nosso site? Temos novos produtos? É obviamente uma brincadeira. Se eu estou na CIA, cara, eu não sei qual é o objetivo deles. Isso seria absolutamente insano. Jan, não. Cal escreve. É preciso muita coragem para ser a primeira dama da França. Liam Momberg escreve: amor e luz da África do Sul? Estamos com você. Jonathan Werner escreve: e obrigado, aliás. Eu amo a África do Sul. Muita coisa. Tem muita coisa estranha acontecendo lá e muita coisa estranha que já aconteceu lá. Jonathan Werner escreve: ei, Candace, continue espalhando a verdade. Você já viu o novo trailer do filme de terror bíblico O Filho do Carpinteiro? Adoraria saber sua opinião sobre ele. Eu não vi o trailer. Eu não assisto mais filmes. Eu meio que só leio livros. Estou simplesmente fascinada em aprender a verdadeira história porque acho que a verdade é meio que, quero dizer, o que realmente aconteceu. Os acontecimentos do nosso mundo são, obviamente, como diz a expressão, muito mais estranhos do que a ficção. Sparky escreve: não dê muita importância ao eletroimã de 800 libras. Eletroimã de 8.000 libras até que se saiba mais sobre ele. Eles são comumente usados em guindastes em ferros velhos. Provavelmente é para isso que serve. Não dê munição para Brigitte and companhia? Ah, não! Tem mais sobre aquele navio em particular e no que ele esteve envolvido. Mas obrigado pelo seu comentário. Só posso contar para vocês até certo ponto, um episódio, mas esse não foi o único processo em que ele esteve envolvido. E claro, para onde ele estava indo na Califórnia e a que horas ele estava indo para lá. Brian Schwartz escreve que o papel básico pode ser um modelo de lavagem cerebral para o resto dos prisioneiros, talvez. Sim, é muito estranho as entrevistas que você assiste com aquele prisioneiro, o que é disponibilizado, elas são estranhas. Eles são muito, muito estranhos. E parece teatro. Mary Everett escreve: passei por crises de abstinência quando você se foi. Não faça isso conosco novamente. Você não terá faltas por doença. Certo, tudo bem. Justo. Eu entendi. Aventura. Momentos divertidos. Hager escreve em seu livro que, na década de 1770, a maçonaria era usada para fomentar a revolução, não para praticar o ocultismo. E que algumas facções da maçonaria estavam chateadas com outras facções porque muitas não praticavam o ocultismo. Os amigos próximos de Macron são pedófilos. Os amigos próximos de George Washington eram católicos e protestantes devotos. Deveríamos realmente falar sobre a história americana. Hora de participar. Como se isso fosse algo que nós... Tudo o que você acha que sabe sobre a história americana está errado, exceto pelo fato de que, sim, foi uma corrida maçônica e os maçons errados venceram, é o que direi. A senhora Alaska Dog escreve: católica de berço que abandonou a fé há muito tempo e retornou como protestante. Mas voltei à missa e o Espírito Santo me levou a matricular meus filhos no OSIC hoje. Comemore comigo. Isso é absolutamente incrível. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse é o recurso que eles mais têm interesse. São nossos filhos. Cabe a nós proteger nossos filhos, mente, corpo e alma. Não estou brincando. É isso. É isso mesmo. É tão óbvio. Agora vivemos no que eu descreveria como um mundo pós-Epstein, ok? Onde eles estão simplesmente mascarados agora. Eles estão mascarados neste momento. Eles estão tentando aplicar a estratégia freudiana de nos manipular enquanto abusam de nós.
Então a mídia está tentando nos fazer pensar que somos loucos? Por que você está pagando at? Não. Vocês todos tiraram as máscaras. Claro. A propósito, eu estava contando a vocês que tem um programa que é muito popular na América. É muito popular. Lotus Branca. E nesta última temporada de Lotus Branca, houve incesto desnecessário e as pessoas simplesmente desligaram e não quiseram mais assistir. E então descobriu-se que havia uma cantora de K-pop muito popular que participou dessa temporada. Ela não participou da cena de incesto, mas nunca tinha atuado antes e foi colocada justamente nessa temporada, a temporada do incesto, por assim dizer. Bem, acontece que eles acreditam que ela conseguiu esse papel porque está namorando Bernard Arnault, que sabemos estar no círculo dos Macrons. E a própria Brigitte Macron deu um prêmio para essa cantora de K-pop. E além disso, acabaram de anunciar que a nova temporada de Lotus Branca será filmada em Paris, a próxima temporada. Então vejamos, está acontecendo tanta coisa agora. A gente só pensa, eu não conheço a França, mas talvez o colapso do governo era o que precisava acontecer, porque eu não sei o que há no Palácio do Eliseu, mas não é uma mulher chamada Brigitte Macron. Não é uma mulher, de forma alguma. E essa pessoa é bastante maligna, bastante sinistra. As coisas em que acredito que essa pessoa sempre esteve envolvida. Então vamos continuar cutucando a narrativa sobre o experimento da prisão de Stanford. Envie-nos tudo o que você tiver se quiser apoiar nossas agências de inteligência descentralizadas. Envie suas dicas para o Dicas. CandaceOwens.com, compre um chapéu para você. A agência de inteligência descentralizada está em todo o mundo, certo? Não há como nos parar, estamos todos sendo despertados para o quão maligno, doentio e sinistro tudo isso é. Uma Brigitte, uau! O eixo de tudo. Por que fazer de Brigitte a primeira-dama? Quero que você pense sobre isso. Voltaremos a isso amanhã. Mas isso é alguma coisa, certo? É impressionante e... Ok. E você escapou de tanta coisa. Qual é o próximo passo? O que isso representa para você? Tem que ser quase teológico? Vou deixar por aqui. Nos vemos amanhã.